Boa tarde, nono ano. Vamos iniciar mais uma aula sobre as atividades remotas e hoje vamos falar sobre o tema orações subordinadas. Esse assunto é referente às atividades que eu enviei ontem para vocês. Este conteúdo é considerado um conteúdo talvez difícil, mas na realidade ele é fácil. Basta você estudar com bastante atenção que perceberá isso. Vamos à aula. Bom, e aqui nós temos orações subordinadas. A oração subordinada se liga à oração principal, completando o sentido do período composto. Quando eu falo em orações subordinadas, eu falo em período composto. Nós já estudamos o período composto por coordenação. A aula de hoje é sobre o período composto por subordinação. Mas vamos ver alguns conceitos de período composto por coordenação para relembrar. Vamos iniciar com uma poesia, um texto poético aí de Vinícius de Moraes, uma mensagem que ele disse assim, intitulada Viva Intensamente. Então ele falou: chore, grite, ame, diga que valeu, que doeu, que daqui para frente só vai melhorar. Perdoe, insista, ame novamente. Não leve a vida tão a sério. Descomplique, quebre regras, perdoe rápido, beije lentamente, ame de verdade, ria descontroladamente e nunca lamente nada que tenha feito você sorrir. Vinícius de Moraes. Pronto, temos aqui essa mensagem aqui de Vinícius de Moraes, que foi um grande poeta brasileiro. Eu até digo que Vinícius de Moraes respirava poesia. Podemos dizer que foi um dos maiores poetas da literatura brasileira. Nesta poesia aqui, neste pensamento dele aqui, ele fala da questão de que nós devemos viver a vida e não devemos ficar presos nas amarras da vida, nos problemas. Nunca devemos nos arrepender de algo que fizemos. Então ele faz essa reflexão aí, para que as pessoas vivam a vida com mais leveza, com mais amor. Sim, escolhi esse texto de Vinícius de Moraes porque ele inicia aqui com várias orações. Nós sabemos que o período ele começa com uma letra maiúscula e termina com uma pontuação, que pode ser um ponto final, pode ser uma reticência, pode ser uma exclamação ou interrogação. Então, nessa primeira parte aqui do texto de Vinícius de Moraes, ele tem aqui, nessa primeira linha, 3 orações. Por que 3 orações? É um período composto com 3 orações. Mas por que 3 orações? Porque, olha, são verbos e cada verbo corresponde a uma oração. Olha, chore, grite e ame. Veja, uma pequena linha, não é, que nós temos aqui um período composto por coordenação. Por que coordenação? Porque chorar, gritar e amar são coisas distintas. Elas não estão ligadas umas à outra com sentido de função sintática, completando o sentido da outra. Elas estão aqui independentes. Olha, chorar, gritar e amar. E aqui ele começa o outro período, onde ele diz assim: diga que valeu, que doeu, que daqui para frente só vai melhorar. Esse período começa aqui e termina aqui, certo? E nós temos aqui também uma oração, diga que valeu, o verbo dizer aqui, que doeu, o verbo doer, que daqui para frente só vai melhorar. Que daqui para frente só vai melhorar, tem um verbo aqui, uma locução verbal, vai melhorar. Então, outra oração. Nós temos nessa parte aqui a primeira oração, a segunda oração
e a terceira oração, certo? Então, nós vemos aqui um período composto, onde essa oração é uma oração independente, é uma oração coordenada, essa daqui também é outra oração coordenada, e aqui também. Eu escolhi esse texto porque ele é formado por orações curtas, né? várias orações em cada período, para demonstrar aí que quando eu digo aqui oração coordenada, chorei, gritei, chore, grite e ame, realmente ela é uma frase, ela forma um período, mas as orações estão aqui independentes, uma não depende da outra, por isso que é um período composto por coordenação. Certo, gente? Então, observamos isso aí nessa poesia de Vinícius de Moraes. Prosseguindo, vamos de fato ao nosso conteúdo. Períodos compostos, onde diz: a gramática da língua portuguesa estabelece 2 tipos de períodos. É o período composto por coordenação e o período composto por subordinação, que é este que nós vamos estudar, porque coordenação a gente já estudou um pouco, né? Então vamos ver aqui o período composto por subordinação. Mas antes, vamos voltar um pouco aqui para entender o período composto por coordenação, para que nós possamos prosseguir para o período composto por subordinação. Nós temos aqui, período composto por coordenação. É aquele em que as orações são independentes, ou seja, uma não completa o sentido da outra, onde uma não exerce função sintática em relação à outra. Então veja aqui, um exemplo. Os alunos chegaram. Olha, os alunos chegaram, certo? É uma frase, é um período simples. Por que é um período simples? Porque só tem uma oração, que é o verbo chegar aqui. O verbo é a base da oração, certo? Se a frase não tem verbo, ela não é uma oração. Ela só é uma oração quando ela tem um verbo. E as palavrinhas vão girar em torno desse verbo. Se eu tenho aqui uma frase: os alunos chegaram, esse período é simples, porque só tem um verbo. E eu tenho aqui outro período simples, que diz assim: o sino tocou. Olha, o sino tocou. O sujeito e o verbo. Aqui são os verbos intransitivos, que não precisam de complemento. Então, a frase está completa, certo? O período está completo, porque é um período simples. Mas veja, se eu pegar essas mesmas frases e colocar elas com outro sentido, né, juntas, eu já vou formar um período composto. Veja, os alunos chegaram e o sino tocou. Olha, os alunos chegaram e o sino tocou. Observe que eu estou querendo dizer que os alunos já chegaram e que o sino também já tocou, certo? Diferentemente, quando eu quero falar aqui só uma coisa e depois falar só outra coisa. Aqui eu tenho outro sentido para essas orações. Eu quero dizer que os alunos chegaram e o sino tocou. Então, o período aqui é um período composto, mas não é por subordinação, é um período composto por coordenação. Por quê? Porque essa oração aqui não completa o sentido dessa. Elas são orações independentes, certo? Veja que elas aqui formam períodos simples, tá vendo? São orações independentes. Eu posso dizer isso aqui e posso dizer isso aqui também, certo? Então, oração coordenada e oração coordenada. Essas setinhas que estão aqui, elas estavam indicando descendo, mas quando eu fiz a formatação, eu não percebi que elas subiram aí. Então ficou claro, né? Período composto por coordenação. As orações estão juntas, formando um sentido só, mas elas são independentes. Uma não completa o sentido da outra. Agora vamos partir para o período composto por subordinação.
que é o tema de nossa aula. Pronto, período composto por subordinação. O período composto por subordinação é formado por mais de uma oração, assim também como o período composto por coordenação, né? Sendo uma delas a principal e a outra subordinada, pois é dependente sintaticamente da principal. Olha, ele está dizendo o seguinte: o período composto por subordinação é formado por mais de uma oração, sendo uma delas a principal e a outra a subordinada, pois ela é dependente, a oração subordinada ela é dependente sintaticamente da principal, certo? Ela só existe ali para satisfazer a necessidade de sentido da oração principal. Vamos ver isso na sequência. Veja aqui. Os alunos chegaram quando o sino tocou. Observe que eu peguei as duas orações, mas elas aqui já coloquei em outra circunstância, certo? Então, esse período é composto por subordinação porque eu estou querendo dizer que os alunos chegaram, certo? Quando o sino tocou. Eu quero destacar aqui o tempo em que aconteceu essa ação aqui. Aí veja que essa oração aqui, ela necessita dessa para transmitir o sentido do período, certo? Eu não quero simplesmente dizer que os alunos chegaram e simplesmente dizer que o sino tocou. Eu quero dizer que os alunos chegaram quando o sino tocou. Eu quero destacar aí o tempo da ação da primeira oração. Então, essa oração, ela depende dessa. Aliás, essa oração aqui, ela é uma oração dependente, porque ela só está aqui, ela é subordinada, porque ela só está aqui para completar o sentido dessa. É isso? Eu quero falar que os alunos chegaram quando o sino tocou. Então, isso aqui é uma oração subordinada. É uma oração subordinada. Já aqui, olha, do jeito que eu coloquei anteriormente, os alunos chegaram e o sino tocou. Eu quero dizer que os alunos chegaram e que também o sino tocou. Então, esta daqui não está completando o sentido dessa, porque o objetivo dessa oração aqui é dizer que os alunos chegaram, certo? E que também o sino já tocou. Mas aqui não, aqui eu quero dizer que os alunos chegaram quando o sino tocou, é outra circunstância. Por isso que aqui o período é composto por subordinação. Ok, pessoal? Acho que ficou claro, né? Veja que quase que as mesmas frases, mas veja que aqui é uma circunstância e aqui é outra circunstância. Aqui eu tenho um objetivo comunicativo e aqui eu tenho outro objetivo comunicativo, certo? O meu objetivo aqui é dizer que os alunos chegaram quando o sino tocou. O meu objetivo aqui é dizer que os alunos chegaram e que o sino também já tocou, certo? Por isso que elas são independentes aqui, uma não depende da outra, mas aqui há uma situação de subordinação. Essa oração só está aqui para completar o sentido da outra, certo? Aliás, dando sentido completo ao período composto. Então, vamos na sequência. E aqui nós temos: observe que, escritas desta forma, as orações do período acima apresentam as seguintes estruturas sintáticas. Oração principal: os alunos chegaram. E oração subordinada: quando o sino tocou. Então, ele diz aqui, ó, a oração quando o sino tocou tem uma relação de dependência e exerce uma função sintática em relação à oração principal. Eu botei aqui entre parênteses a função. Que função é essa? De advérbio de tempo, certo? Ela indica o tempo em que a ação aconteceu na primeira oração, certo? Então, ela tem uma função sintática. Qual é a função? De uma adjunta adverbial de tempo, certo? Indicar tempo da ação da oração principal. Ok? Então, a oração subordinada, ela exerce sempre uma função sintática da outra oração. Por isso que ela é chamada de subordinada. Quer dizer, ela está ali para servir a oração principal. Certo?
Então, vamos na sequência. Dessa forma, a oração independente, o sino tocou, passou a ser, no período composto, dependente da primeira para exercer, nesse caso, a função sintática de oração subordinada adverbial temporal, visto que tem valor de advérbio e exprime um aspecto circunstancial de tempo em relação à oração principal. Veja, no período composto, o sino tocou, no período composto por coordenação, o sino tocou era uma oração independente. Ela não estava ali para servir a ninguém, ela era independente. Mas quando eu botei aqui quando o sino tocou, os alunos chegaram quando o sino tocou, ela se tornou uma oração dependente. Ela está ali porque a outra exige, né, a presença dela, certo? No período composto. Então ela passou a ser dependente e exercendo o quê? Exercendo uma função de um termo da oração principal. Que função é essa no caso dela? É um advérbio de tempo, indicando tempo, certo? Então ela vai ser uma oração subordinada adverbial temporal, ok? Que a gente vai ver em outras aulas, certo? Melhor nas próximas aulas. Na sequência nós temos: e assim, as orações subordinadas serão gramaticalmente classificadas conforme a função sintática que elas exercem em relação à oração principal, visto que elas completam o sentido da oração principal no período composto por subordinação. E estas funções sintáticas que as orações subordinadas podem exercer são de sujeito. Olha, a oração subordinada ela pode ter a função de sujeito da oração principal, ela pode ter a função de objeto direto da oração principal, ela pode ter a função do termo objeto indireto da oração principal, ela pode ter a função de predicativo do sujeito da oração principal, ela pode ter a função de aposto da oração principal, ela pode ter a função de complemento nominal, pode ter a função de adjunta nominal, pode ter a função de adjunta adverbial. Essas funções que as orações subordinadas exercem sobre a oração principal vão dar a classificação das orações subordinadas, que a gente vai ver em seguida. Observe. Classificação das orações subordinadas. De acordo com as funções sintáticas exercidas, as orações subordinadas classificam-se em... Aí nós temos aqui, elas se classificam em oração subordinada substantiva, oração subordinada adverbial ou oração subordinada adjetiva. Aqui eu coloquei as funções, certo? Nós vimos que as orações subordinadas exercem função de algum termo da oração principal. Então, a oração subordinada substantiva, ela é chamada de substantiva porque ela exerce essas funções aqui, ó. Ela pode exercer a função de sujeito, a função de objeto direto, a função de objeto indireto, a função de predicativo do sujeito, a função de aposto e a função de complemento nominal. E esses termos são representados, na maioria das vezes, por substantivos. Por isso que ela é chamada de oração subordinada substantiva. Já a oração subordinada adverbial é aquela que vai exercer a função de um advérbio da oração principal, certo? Um advérbio ou uma locução adverbial, né? Nós vimos que as locuções adverbiais, elas têm a mesma função do advérbio. Tanto faz eu dizer advérbio como uma locução adverbial. A locução adverbial é um advérbio formado por duas ou mais expressões. E as orações subordinadas adjetivas, não é? Aqui, a oração subordinada adjetiva é aquela que vai exercer uma função de adjetivo, ou seja, uma locução adjetiva, não é isso? Ela vai exercer uma função de um adjunto em relação à oração principal. Ela vai exercer a função de um adjetivo, certo? Então, vamos na sequência. Então, resumindo, as orações subordinadas, período composto,
exerce uma função sintática, exerce uma função. Que função? Função sintática de um termo da oração principal. Por isso, dizemos que elas são subordinadas, pois estão no período composto para auxiliar, complementar o sentido da oração principal. Podemos dizer que a oração subordinada só existe porque a principal necessita dela para se complementar. Pois é isso, a oração subordinada ela está no período composto para completar o sentido da oração principal, às vezes exercendo a função de um termo da oração principal ou exercendo uma função de um adjunto de um termo da oração principal. Então, na próxima aula nós vamos iniciar o estudo de fato de cada uma das orações, tanto as substantivas como as adjetivas e as adverbiais. É um assunto muito extenso que a gente vai estudar primeiro as orações subordinadas substantivas. Na sequência, nós temos aqui uma breve biografia do autor citado no início da aula, Vinícius de Moraes, que diz assim: Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes nasceu no dia 19 de outubro de 1913, no bairro do Jardim Botânico, na zona sul do Rio de Janeiro. Com 3 anos, a sua família mudou-se para o bairro de Botafogo. Vinícius de Moraes foi um dos mais importantes artistas brasileiros. Ao longo dos seus quase 67 anos, criou um leque de produções literárias e musicais memoráveis, além de um dos mais famosos nomes da música popular brasileira, MPB. Foi escritor, poeta, jornalista, crítico de cinema, diplomata e muito mais. Em síntese, foi um dos grandes nomes da cultura do Brasil no século XX. Vinícius de Moraes também é conhecido como Poetinha, apelido dado com seu grande parceiro Tom Jobim, com quem escreveu a música brasileira mais famosa do mundo e um dos ícones da bossa nova, Garota de Ipanema. Vinícius de Moraes morreu no dia 9 de julho de 1980, em razão de um edema pulmonar. Conheça também os principais poemas de Vinícius de Moraes. Aí nós temos aqui a relação de alguns poemas mais famosos dele. A Uma Mulher, 1933, Soneto de Separação, 1938, Ternura, 1938, Pátria Minha, 1949, A Felicidade, Soneto de Amor Total, A Rosa de Hiroshima, Receita Mulher, Poema dos Olhos da Amada, A Arca de Noé, e outros, né? Entre outros. Tem um dele muito conhecido, né? que é Soneto de Fidelidade, e outros que vocês possam pesquisar. Então, por hoje é só, e até a próxima.